Bem, no último vídeo a gente viu que a variação da energia de Gibbs, uma energia de Gibbs de reação, está relacionada com os potenciais químicos das espécies, que é uma relação bem importante, só que o potencial químico tem que ser relacionado com alguma coisa que a gente possa medir no laboratório. Né? E a gente já viu que o potencial químico está relacionado com atividade. E atividade a gente pode medir no laboratório. Então agora a gente vai tentar descrever a energia de Gibbs de reação em termos de atividade. Então a ideia, né? A gente tem essa fórmula geral aqui, potencial químico, por exemplo, para essa reação geral aqui de cima. E a gente sabe que os potenciais químicos de uma, por exemplo, uma espécie I estão relacionados com o potencial químico padrão mais RT, Ln e atividade da espécie I. Né? Então agora a ideia vai ser desenvolver uma expressão que relacione o ΔG de reação com as atividades das espécies. A gente vai substituir esses potenciais químicos das espécies pela expressão aqui e ver no que vai dar. A gente vai chegar numa expressão bem interessante no final desse vídeo. Bem, esse vídeo é aqueles vídeos que eu vou mostrar a dedução de uma equação, então é bom, né, tipo, acompanhar para ver de onde é que vem a equação, não simplesmente usar cegamente. Né? Mas a gente vai usar mais a equação final, então não se assustem com o desenvolvimento que vai acontecer no meio do caminho. Então, essas informações que a gente tem para uma reação geral desse tipo aqui, a gente tem a energia de Gibbs de reação dada pela soma dos potenciais químicos dos produtos menos os reagentes multiplicado pelos coeficientes estequiométricos, que são os numerozinhos das letrinhas minúsculas aqui. E o potencial químico de cada espécie é dado pelo potencial químico padrão mais RT-Ln da atividade de cada espécie. Então, substituindo essa expressão para cada uma das espécies aqui, a gente tem que o ΔG da reação vai ser igual. Então, primeiro somatório aqui, eu vou botar dos produtos, Czinho vai multiplicar potencial químico padrão de C mais RT Ln da atividade da espécie C, mais o Dzinho vai multiplicar o potencial padrão de D mais RT Ln da atividade da espécie D. Ops, aqui é um parênteses normal, né? Depois eu posso fechar tudo aqui. Aqui é tudo produto, daí menos algo parecido para os reagentes, né? Azinho multiplicando o potencial padrão de A mais RT Ln da atividade da espécie A, mais o Bzinho, que é o coeficiente estequiométrico da espécie B, potencial padrão de B, mais RT-Ln da atividade da espécie B. E coube meio apertado ali, mas coube, né? Beleza, então a gente tem essa expressão. Vamos dividir ela em duas partes. Energia de Gibbs de reação, então vai ser expressa. Essa primeira parte aqui eu vou englobar apenas os potenciais químicos padrões dos produtos e dos reagentes. Dessa forma aqui. Porque os potenciais padrões, por uma dada temperatura e pressão, eles são fixos, né? Não dependem da composição. E daí a gente vai ter essa outra parte, né? Porque cada multiplicação dessa, né? Por exemplo, o Czinho vai multiplicar esse cara aqui e vai multiplicar também esse outro cara aqui. Então, essa primeira parte de cada um desses, né? Essa primeira multiplicação aqui, eu estou colocando esse termo aqui, esse primeiro termo, e nesse segundo, claro. E o resto vai vir nessa segunda parte que eu estou escrevendo agora. Mais RT, Ln da atividade de A, mais, desculpa, aqui não é A, né? Os produtos têm um sinal negativo aí, então aqui é um reagente. C, Ln da atividade C, mais D, Ln da atividade de D. Agora sim, menos A, Ln da atividade de A, menos B, Ln da atividade de B. Bem, agora que eu percebi que a notação está horrível, né? Porque esse Azinho aqui é o coeficiente estequiométrico, enquanto a gente tem um A para denotar atividade. Tá? Então, esse problema na notação, eu não lembro qual livro que eu usei, mas eu tenho que dar uma olhada que esse livro aí está fazendo confusão usando essa notação aqui, chamando o coeficiente estequiométrico da espécie A de A, e também tem um singular para atividade. Então,
Isso não é a melhor notação do planeta, né? Mas fazer o quê? Então vamos chamar todo esse primeiro termo aqui como energia de Gibbs padrão para a reação, que é simplesmente a soma da energia de Gibbs padrão dos produtos, multiplicada pelos coeficientes estequiométricos, menos a energia de Gibbs, o potencial químico padrão, né, dos reagentes. Então, a energia de Gibbs padrão para a reação, eu vou botar um nome aqui, que essa quantidade é importante, é a soma dos potenciais químicos padrões dos produtos menos o potencial químico padrão dos reagentes. Energia de Gibbs de reação padrão. Em alguns livros se chama de energia de Gibbs padrão de reação e outros energia de Gibbs de reação padrão. Bem, tanto faz, né? É simplesmente a diferença aqui nos potenciais químicos padrões das espécies. Então, continuando, o ΔG, que a gente viu aqui, parou aqui, né? Chamando tudo isso aqui de ΔG0, a gente tem que ΔG da reação, a variação da energia de Gibbs padrão para a reação, mais RT LN, aí tem todo aquele termo lá dos LNs, né? C LN da atividade C, mais D LN da atividade D, menos A LN da atividade A, menos B LN da atividade B. Agora a gente vai usar algumas propriedades do logaritmo. Primeiro, uma propriedade que A LN de x é igual a LN de x na A. Se tem um número multiplicando o LN, é a mesma coisa que elevar a variável aqui do LN a esse número. Esse Azinho, esse número passa aqui para cima. Por exemplo, 3 ln de 4, a mesma coisa que ln de 4 elevado a 2. Tá bom? Então, usando essa propriedade, e também já vou usar outra propriedade direto aqui. A propriedade, por exemplo, que ln, essa a gente já usou, ln de A mais ln de B é igual a ln de A vezes B, ln de A menos ln de B é igual a ln de A sobre B. Então, usando essas duas propriedades para chegar já numa expressão quase final, aqui a gente tem que o ΔG da reação é igual a ΔG padrão para a reação mais RT ln de atividade de C elevado a Czinho, coeficiente estequiométrico de C, atividade de D elevado ao coeficiente estequiométrico de D, atividade de A elevado ao coeficiente estequiométrico de A, vezes a atividade de B elevado ao coeficiente estequiométrico de B. Então essa é a expressão final para o ΔG da reação. Está relacionado com o ΔG padrão para a reação, que depende da temperatura e da pressão da reação, depende da composição. E esse termo aqui, que depende das atividades das espécies, que depende da composição, né? Da composição da mistura. E esse termo aqui entre parênteses a gente chama de quociente de reação, que é representado por uma letra Q maiúscula. Q, nossa, esse foi o pior Q que eu já escrevi na minha vida inteira. Q, melhorou um pouquinho. A atividade da espécie C vezes a atividade da espécie D, elevado pelo coeficiente estequiométrico, vezes a atividade de A, vezes a atividade de B, elevado ao coeficiente estequiométrico. Que importante que é vezes, tá? Não é mais aqui, não é menos, não é divisão, é multiplicando aqui. A atividade dos produtos multiplicado, o produto da atividade dos produtos dividido pelo produto da atividade dos reagentes. Sempre produto sobre reagente. Produto sobre reagente. Então, simplificando ainda mais essa equação aqui, a gente pode escrever ela, está quase terminando. Na verdade, aquela equação ali que a gente viu agora já é importante, né? A gente pode escrever essa equação aqui, que o ΔG da reação é igual ao ΔG padrão, energia de Gibbs padrão para a reação, mais RT ln de Q, e o Q sendo o quociente da reação, né? Então, nos próximos vídeos a gente vai ver como substituir esse Q, né? Que está escrito em termos das atividades, aqui, né? É uma relação entre as atividades,
por outras propriedades mais simples. Né? A gente já viu como relacionar a atividade com a fração molar e com a concentração em termos daquele coeficiente de atividade. Então a gente vai ver como simplificar essa história aí. E também como chegar numa propriedade mais simples, que é a constante de equilíbrio. Provavelmente você já vive fazendo conta com a constante de equilíbrio na química analítica. Então aqui a gente está fundamentando ela do ponto de vista físico-químico, que é a melhor química de todas, mas a gente vai ver como chegar a essa expressão de uma maneira mais geral. Bem, só para dar um exemplo, para finalizar, do quociente de reação, vamos supor que a gente tem aquela reação envolvida no processo Haber-Bosch, que é um nitrogênio com hidrogênio formando amônio. Qual seria o quociente de reação para essa reação aí? O quociente de reação para essa reação aqui seria a atividade dos produtos, que o único produto aqui é a amônia, atividade da amônia, elevado ao quociente estequiométrico da amônia, que é 2, dividido, percebam que só tem esse produto, né? Então só tem ele aqui em cima, é dividido pela atividade dos reagentes, que a gente tem dois reagentes, o nitrogênio vezes a atividade do hidrogênio. Ops, que era para estar subscrito, né? Atividade do hidrogênio. Elevado pelos coeficientes estequiométricos. O nitrogênio aqui é 1 e do hidrogênio é 3. Então esse é o coeficiente de reação. É claro que para a gente chegar num número, né? Por exemplo, coeficiente de atividade ser, coeficiente de reação, desculpa, ser 4, 5, 8, a gente precisa dos valores das atividades. E as atividades a gente descobre pelas concentrações ou pressões. E, bem, isso daí a gente vai ver mais para frente. No próximo vídeo a gente vai ver qual vai ser o valor do ΔG no equilíbrio. Né? O ΔG, a energia de dissociação é zero no equilíbrio, mas a gente vai ver as consequências disso para o quociente de reação.